Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia poderosa, que é a da visão espiritual. A partir de um decreto espiritual, que é basicamente uma declaração forte de fé, vamos entender como a nossa perspectiva, o nosso jeito de olhar o mundo, pode literalmente encher a nossa vida de luz ou de escuridão. E o ponto de partida é essa metáfora aqui, do Evangelho de Mateus. Pensa só nisso. Os nossos olhos são como a lâmpada do nosso corpo, da nossa alma. Se a gente direciona o olhar para coisas boas, puras, a nossa vida inteira se ilumina. Agora, se nosso olhar é mau, ou seja, distorcido, malicioso, a gente mergulha numa escuridão interna. É uma escolha que define tudo. Tá, mas como essa tal escuridão aparece na prática? O texto que a gente está analisando não fala de forma abstrata, não. Ele aponta perigos muito claros, armadilhas que começam com um ato simples do nosso dia a dia: olhar. Vamos ver quais são essas armadilhas? A primeira armadilha, e ela é bem direta, é a cobiça. A fonte aqui é super incisiva. Ela diz que o desejo pecaminoso já começa no olhar. É uma ideia bem radical, né? Porque coloca a intenção do olhar no mesmo nível do ato físico. A sugestão é tão séria que fala em arrancar o olho, para mostrar que é melhor tomar uma atitude drástica do que deixar a visão contaminar o ser inteiro. Logo em seguida, o texto fala da avareza, que ele chama de cobiça dos olhos. Pensa naquele desejo que não acaba nunca por mais coisas, por status, por aparências, algo que a gente vê o tempo todo hoje em dia. O texto diz que essa visão vem do mundo, não de Deus, e ela nos prende num ciclo de insatisfação que não tem fim. E tem uma terceira armadilha para a qual a nossa visão pode nos levar: o julgamento. A fonte destaca muito essa nossa tendência de usar o olhar como uma lupa para achar os defeitinhos dos outros, enquanto a gente está completamente cego para os nossos próprios defeitos, que, na comparação, são gigantescos como uma viga de madeira. Certo. Então, se a nossa visão está presa nessas armadilhas, tem uma saída? Existe um jeito de limpar a lente? A boa notícia é que sim. A fonte não aponta só os problemas, ela também dá a solução. E essa solução é um caminho de volta para a luz que passa pelo arrependimento e pela purificação. Esse slide aqui resume tudo de forma perfeita. De um lado, a visão do mundo que leva à cobiça, à ostentação, ao julgamento e, no fim, às trevas. Do outro, a visão de Deus, que resulta em pureza, em riqueza espiritual, misericórdia e, finalmente, em luz. A escolha do caminho é nossa. E como é que a gente faz essa purificação? O decreto espiritual descreve um processo bem ativo com passos práticos. Primeiro, decidir anular os caminhos errados. Segundo, fazer um esforço consciente para desviar o olhar do que é inútil, do que nos distrai. Terceiro, ter a humildade de se arrepender dos desvios do passado. E por último, um ato de fé, pedir a Deus que purifique a nossa visão. Mas, olha só, a purificação não é o ponto final. Na verdade, ela é o meio para a gente chegar numa transformação muito mais profunda, que é receber uma visão completamente nova, uma visão divina. Esse versículo de Apocalipse traz um símbolo muito poderoso, o colírio. Claro que não é um remédio físico, né? É um remédio divino que cura a cegueira espiritual. E é algo que a gente precisa buscar, comprar, com a nossa fé e arrependimento, para finalmente conseguir enxergar a realidade como ela realmente é. E é aqui que o jogo vira completamente. Não se trata só de ver melhor, com mais foco. Se trata de ver de um jeito diferente. É como trocar o nosso filtro de medo, de cobiça e de julgamento por uma lente nova, a lente da fé, da verdade e do amor de Deus. E a promessa que vem junto com essa nova visão é de uma restauração completa. A cegueira espiritual dá lugar para clareza. Onde antes só tinha confusão, escuridão, aquilo que era mal interpretado ou que estava escondido, finalmente fica claro e evidente. Ok, recebemos essa visão nova. E agora? Como é que a gente mantém essa clareza no dia a dia? A parte final do decreto é sobre isso, sobre a importância de manter o foco e o propósito para não voltar para o jeito antigo de enxergar as coisas. A chave para manter essa visão limpa, segundo o texto, é manter o nosso olhar espiritual fixo na fonte da fé. Isso quer dizer ter um propósito claro, se inspirar no maior exemplo de perseverança e foco. Isso dá uma direção constante para a gente não se desviar. Isso reforça a ideia de uma prática diária. Em vez de confiar só na nossa visão, que é limitada, ou de buscar soluções só aqui na Terra, o ato de levantar os olhos é um ato de fé. É reconhecer que a ajuda e a orientação vêm de um lugar mais alto. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma pergunta bem profunda. Quando a tal candeia do corpo está acesa, a luz não clareia só a mente,
ela ilumina também o coração. E aí, o que a gente passa a enxergar? E a resposta que vem direto do texto é incrível. A visão iluminada não revela coisas materiais, mas sim verdades essenciais sobre a nossa existência. Ela revela o nosso propósito, a esperança para a qual a gente foi chamado e nos faz entender a herança espiritual gloriosa que temos. O texto-fonte encerra com essa declaração de poder, selando todas as intenções como um decreto, firmado na fé. É uma conclusão que reafirma a autoridade por trás de cada passo que a gente analisou. E é um lembrete de que a forma como a gente escolhe ver, de fato, muda absolutamente tudo.